pessoal, é o Marquinho Martinelli novamente. Eu estou gravando mais um episódio aqui do nosso videocast, do nosso podcast, que é promovido, patrocinado, produzido pela Cooperativa de Crédito Sicoob Crediassist, que é aqui do interior de São Paulo, está sediada na cidade de São Carlos. Nós temos uma unidade de atendimento em Dourado e também um escritório de negócios em Ribeirão Bonito. Então, é uma cooperativa de crédito com 3 pontos de atendimento em São Carlos e mais 2 pontos de atendimento na região. Fazemos parte de um grande sistema Sicoob de cooperativas de crédito, são 4.000 pontos de atendimento pelo Brasil. Temos aqui em São Carlos também outras cooperativas co-irmãs, né? E a nossa característica é atender um cooperado, digamos assim, muito ligado ao comércio, prestação de serviço, pessoas físicas que orbitam essas micro e pequenas empresas. Então, apesar de sermos uma cooperativa de livre admissão, nós temos assim uma carinha de uma cooperativa empresarial, né? Atendemos qualquer pessoa física, qualquer necessidade com os serviços financeiros que ela precisa, mas temos lá o nosso DNA, que são as micro e pequenas empresas aqui da cidade de São Carlos e região. E nesse nosso quadro social tem 2.500 pessoas, né? Então não é uma grande cooperativa, mas também já não é pequenininha. E 2.500 pessoas, e essas pessoas trabalham, prestam serviço, têm suas lojas, suas indústrias. E nós estamos convidando um a um para vir aqui nesse espaço, dizer o que fazem, o que eles podem oferecer para outros cooperados, e formando assim uma corrente do bem, né? Uma oferta de uma roda de negócios. Assim. A gente não cobra nada por essa divulgação, a gente entende melhor o que o cooperado faz, o cooperado dá o recado dele, sob o ponto de vista do que é a sua especialização, a sua oferta de produtos, etc. E aproveitamos sempre esse diálogo para falar um pouquinho também sobre como é que o cooperado faz sua gestão financeira, naquilo que a cooperativa tem ajudado, naquilo que ele espera mais da cooperativa de crédito. É um diálogo franco e aberto com os nossos cooperados para entender se a cooperativa faz sentido na vida dela como empresária ou se for um prestador de serviço, se a cooperativa está cumprindo a sua missão de apoiar os negócios de São Carlos e região. Para a comunidade em geral, nós esperamos que esses diálogos ou os fragmentos desse diálogo sirvam de educação financeira, ou se não é exatamente um curso formatado, que a gente também pode oferecer, mas assim, é pelo menos um start, um pontapé inicial para que você comece a refletir sobre as suas finanças pessoais, comece a refletir como a maneira que você faz a gestão da grana e do seu negócio, para que você pegue gosto pela educação financeira e aí procure o Sebrae, procure a gente também do Sicoob Universidade, nós temos uma universidade corporativa também, quer dizer, procure conteúdos depois que vai ajudar no seu sucesso empresarial, no seu sucesso das suas finanças pessoais. Então, feita essa introdução aqui, eu vou apresentar a Priscila, que é da Filomena Publicidade e Marketing, né? Da Propaganda e Marketing, né? Que é uma cooperada nossa e que atende outros cooperados já, que é uma coisa legal, ela já disse aqui do rol de empresas que ela atende, e já identifiquei nesse rol de empresas ali pelo menos 3 ou 4 que são membros da nossa cooperativa de crédito. E eu vou conversar com a Priscila agora sobre publicidade e marketing, né? Pé no chão, coisas que acontecem no dia a dia aqui entre os nossos cooperados. Priscila, obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente abre esse espaço aqui. Eu queria que você contasse quem é a Priscila, há quanto tempo está nessa jornada, qual a sua formação. Vamos começar por aí. É um prazer estar aqui com você, conversando com a sua audiência e também com outros cooperados assim como eu. Bom, sou a Priscila Casagrande, da agência Filomena Propaganda e Marketing. Muita gente acha que eu sou a Filomena, mas não, eu sou a Priscila da Filomena. E se achar também, tá tudo bem, não é? Eu sou natural de Espírito Santo do Pinhal. É uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros daqui de São Carlos. Vivi lá até minha graduação. Graduei na universidade lá, em Publicidade e Propaganda.
Depois eu me mudei para São Carlos para fazer um MBA em Marketing na Exanc, que tinha uma unidade aqui em São Carlos na época. E comecei a trabalhar em uma agência, que hoje, infelizmente, já não existe mais, mas era a agência mais antiga daqui da cidade. Fiquei ali por 3 anos, né, enquanto fiz o meu MBA. E depois de 3 anos, eu decidi que eu gostaria de empreender e então abri a Filomena Propaganda. Isso foi em 2013. Então, em 29 de julho, mês que vem, comemoramos 10 anos já de Filomena. Olha que negócio curioso. A vida empresarial da minha família, tinha uma empresa que quando ela encerrou suas atividades, em 2013, em julho de 2013. Olha como a vida é legal, né? Alguns fecham uma atividade, né, por alguma decisão, outros estão acreditando, estão investindo, estão abrindo seus negócios. Legal. Exatamente. Bacana. E aí 2013 não era um ano bom, né? Eu lembro, não era um ano interessante. Uns desafios, né, que Sim. A gente tinha que enfrentar. As tais jornadas de junho de 2013, que era um quebra-pau que tinha em algumas cidades aí, sob o ponto de vista político, lembra? Tinha um rolo. Tinha, é verdade. Tinha um clima meio tenso, Mesmo assim, acreditamos, né? E desde lá sou muito grata por todas as oportunidades, por São Carlos ter me recebido dessa maneira. As pessoas que eu encontro aqui, os empreendedores, todo mundo que eu me relaciono me recebeu muito bem e a gente foi traçando a nossa história e vivendo essa trajetória que eu me orgulho bastante do que a gente está construindo. Bacana. Eu acho que assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu acho que de marqueteiro todo mundo acha que é também, né? Vamos começar por aí. Você tem essa impressão também que é uma coisa... Sei lá, que nem ser técnico de futebol na Copa do Mundo. Todo mundo começa a achar que entende de futebol, né? Que poderia escalar o time melhor da seleção do que o próprio titular da pasta, né? Também tem isso na parte de marketing? Todo mundo é um pouco marqueteiro? Ou acha que é marqueteiro? Como é que é isso? Com certeza, né? Quando a gente fala do empreendedor, que ele precisa ter várias habilidades, o marketing também é uma das habilidades que alguns dos empreendedores têm um pouco mais de afinidade. E quando a gente ainda não tinha essa explosão do digital, onde a gente trabalhava muito com veículos tradicionais de comunicação, e aí eu estou falando de rádio, de TV, de outdoor, de revista, de jornal, isso ainda era um pouco mais inibido, né? Porque você dependia de um design gráfico para conseguir traduzir o que você queria numa peça publicitária, de uma produtora para fazer alguma coisa específica para a rádio, né? Mas depois que o digital chegou, principalmente depois do Covid, e isso se tornou um pouco mais acessível. Então, como todo mundo está no Facebook, no Instagram, no Google, todo mundo acha que sabe fazer, né? E esse é um desafio da nossa profissão, é ter a qualificação necessária para estar à frente das estratégias também digitais e mostrar para o mercado que um trabalho profissional, né, de pessoas que estudaram para isso, é diferente de alguém que acha que sabe fazer aquilo de determinada maneira, né? Então, hoje, a produção de vídeos, a produção de artes, tem inteligência artificial bombando e mostrando para a gente várias frentes que nós, como publicitários, utilizamos, sim, mas de uma maneira de consulta, de referência, de inspiração, e não para substituir os nossos profissionais. Então, aquele gostinho de achar que era marqueteiro, ele se tornou mais forte quando o digital trouxe essa possibilidade. Mas não é só fazer por fazer, a gente tem que ter estratégia. E aí, quando a gente fala de estratégia, vem a qualificação dos profissionais que estão envolvidos num trabalho de marketing, vem as competências, vem o know-how, a experiência que ele tem. Então, o digital ele acaba sendo um pedacinho do todo. E o que a gente precisa é sempre olhar para o todo. Eu lembro realmente dessa mudança da mídia, que ainda está aí, que vai conviver eternamente, né? Quer dizer, tem uma mídia mais tradicional e depois dessa revolução, essa imersão digital de todos, de várias formas. E acho que em qualquer lugar que tem muito de tudo, a sensação de você estar perdido no mar de possibilidades leva também à profissionalização, né?
Porque assim, você tem, sei lá, você entra no supermercado, você tem uma infinidade de opções, né? Mas de repente você tem o seu nutricionista que falou, olha, né, agora você faz prefira tal e quais produtos para consumir, porque isso é melhor para a tua saúde, né? Então, assim, também nesse mar de possibilidades de se comunicar, da publicidade, também eu acho que, eu também concordo, acho que vai ressaltar mais ainda a necessidade de um auxílio profissional, de alguém que faz as coisas com método. Eu vou te dar um exemplo, mesmo aqui em finanças, né, que é a parte da cooperativa. Quando a gente começa a conversar com alguém sobre grana, todo mundo acha que sabe lidar com a sua grana, todo mundo acha que sabe. E de certa forma tem conhecimento, sabe lidar com a sua grana. Mas quando você começa a fazer algumas perguntas sobre que método que ele usa, qual que é a regra, qual que é a disciplina financeira que a pessoa tem, aí desmonta, porque aí você descobre que a pessoa sabe, mas não tem uma estratégia, não tem uma disciplina, não tem registros, não sabe, não tem um banco de dados, não tem uma planilha, aí começa a ficar muito fraco. Aí a pessoa percebe que ela precisa de educação financeira, ela começa a perceber que ela pode fazer uma autogestão financeira, mas está faltando alguma coisa. Imagino que na publicidade é do mesmo jeito. Porque as pessoas podem abrir o Instagram, o Facebook, produzirem alguma coisa, mas quando tem uma agência por trás, isso é feito com um porquê, com um objetivo, né, desenhado. E hoje a gente tem diversos objetivos, não só no digital, mas também nas mídias tradicionais. E para mim, o grande sucesso de uma marca é quando ela consegue unir todas as frentes. Então, eu sempre falo que uma marca ela não se constrói só nas estratégias digitais. Ela precisa de um reforço da mídia tradicional. Então, até por conta do perfil do público que essa marca vai trabalhar. Então, tem alguns estudos que indicam para a gente que um público mais maduro, ele tende a acreditar mais nos veículos tradicionais de comunicação, enquanto um público mais jovem, só o que está no Instagram é o suficiente para convencê-lo a comprar algo ou não. Então, é tudo muito personalizado, não existe uma receita de bolo que a gente pode aplicar para qualquer empresa, mesmo que ela seja do mesmo segmento, mesmo que a gente esteja falando só de varejo. A necessidade da loja A é diferente da B, que é diferente da C. O perfil de público de cada uma delas também é completamente diferente. E aí a gente tem que estudar a fundo o que a gente quer passar. Poxa, eu quero reforçar minha marca. Eu quero converter em venda. Eu quero aumentar meu ticket médio dentro da minha empresa. Então, para cada objetivo desse, a gente tem ações diferentes a serem traçadas. E sempre levando em conta de como eu vou conseguir falar com esse cliente utilizando os recursos corretos e otimizando, né? Porque quando a gente fala de dinheiro investido em publicidade, de fato ele precisa ser investido. O que isso quer dizer? Que ele precisa ter um retorno e não um gasto, que eu não sei como eu estou usando, eu não sei o que está me retornando, eu não consigo medir o que isso está trazendo de benefício para a minha empresa. Então, é esse acompanhamento, né? Essa visão macro que a gente entrega para os nossos clientes. Uma outra provocação aqui. Empresários, e eu lido com empresários de vários portos na minha vida toda, empresário é um ser um pouco, muitas vezes, arrogante. Quer dizer, então, assim, o empresário, às vezes, ele acha que ele pode jogar do gol ao ataque, na defesa, ser o técnico, ele cobre todas as áreas. Estamos falando disso. Quando o empresário chega para uma agência de publicidade, ele chega com uma ideia pronta e você presta um serviço, ou é necessário um pouco decifrar o que está por trás da abordagem inicial? Quer dizer, porque vou te dar um exemplo aqui da cooperativa. Às vezes a pessoa vem aqui atrás de uma grana. E o problema dele não é grana, o problema dele tem outra coisa que a gente precisa decifrar, porque a grana faz parte da solução, mas às vezes pode fazer parte do problema. E o empresário, o que eu chamei de arrogância, mas talvez seja muito duro nas palavras, mas o empresário precisa de ajuda, porque ele, às vezes ele vem com uma falsa segurança do que ele quer e a gente depois precisa investigar exatamente o que ele deseja. Acontece na publicidade isso, a pessoa chega dizendo uma coisa e depois você vai investigar o que ele...
a necessidade, o que ele queria, no fundo, era outra coisa não declarada? É possível que eu esteja falando bobagem ou como é que é? Não, na realidade é o nosso dia a dia, é o que mais acontece. Tá. Porque tem aquele cliente que chega e fala pra gente, olha, eu preciso desenvolver uma campanha assim, eu já sei o esboço dela, o que eu tô pensando, me ajuda a desenvolvê-la. E aí, no decorrer do papo com ele, a gente identifica, de fato, é isso que você precisa, não é isso que você precisa, ou você está completamente equivocado. E junto com as reuniões do time, né, da agência, a gente consegue chegar a essas conclusões. E a gente apresenta o nosso ponto de vista para o cliente. E tem cliente que faz jus pelo dinheiro que ele está investindo na agência e confia na nossa opinião e fala, bom, estou pagando uma agência porque a agência é que sabe o que fazer com isso, né? E tem cliente que é um pouco mais resistente. Apesar dele entender que o nosso ponto de vista é diferente do dele, ele quer tentar fazer da maneira dele. Nesses casos, a gente auxilia dentro das nossas possibilidades da melhor maneira possível. Mas essa transparência, esse bate-papo, olha, não é por aqui, é por ali, isso é muito claro nas nossas reuniões. Então, o que eu sempre quero, né, que o cliente nos ouça, que ele nos deixe trabalhar, né, de uma maneira positiva e não pejorativa, a minha fala. Mas nem sempre a gente tem esse sucesso, então é um desafio da publicidade. Fazer, às vezes, o cliente que está do outro lado da mesa entender o que aonde a gente está querendo levar, né? Para que lado a gente acha que ele vai ter mais resultado, que ele vai otimizar a verba. E eu acredito também que isso pode acontecer no início de uma parceria. No decorrer de uma parceria, onde você já conhece o profissional, você já entendeu a transparência com que ele trata, as oportunidades, as estratégias, que ele de fato está com você, enfrentando os seus desafios e comprometidos com o seu resultado, essa resistência ela vai sendo cada vez menor com o decorrer do tempo. Mas a gente precisa de tempo de parceria para conseguir provar isso para alguns empresários. Eu estou conversando com a Priscila Filomena, propaganda e marketing, aqui sobre o comportamento aqui, fazendo um jogo duplo, né? Eu estou falando de cooperativa e conferindo se esse comportamento humano, né, ele acaba se reproduzindo em outras áreas. Estamos comprovando que sim. Vamos falar de gerações. Me ajuda aí, como é que a geração, sei lá, de quem... Eu tenho 56 anos, então assim, entre 40 e 60 anos talvez é um tipo de pessoa que eu entendo melhor como a cabeça dela funciona, porque mais ou menos convivi mais com esse tipo de coisa. E tem um jovem aí, empreendedor mais novo, de, sei lá, de 18 anos, vamos falar assim, maior de idade, 18 anos até 30 e poucos anos, que é uma geração aí já, sei lá, desse segundo, do século XXI, né? Você percebe diferença? Como é que é lidar com cada geração dessa? Muita diferença. Tem diferença. Tanto no meu time, que lá na agência eu tenho colaboradores de 20 anos e tenho colaboradores com mais de 50, né? Então, dentro do time a gente já percebe as afinidades de cada um e olhando para o mercado também. Então, quando eu estava dizendo a respeito de entender o público-alvo, é muito isso, o que o empresário de 18 a 30 e poucos anos está interessado. Como eu vou conseguir falar com ele? E dos 35 aos 60, o que é relevante para ele? E os comportamentos mudam, porque principalmente no pessoal mais jovem, um exemplo, se eles começam um contato com uma empresa através do Instagram, eles querem que aquela empresa responda através do Instagram. E a gente nem sugere que o cliente mude o canal de atendimento. Continua no Instagram. Se foi ali que ele escolheu conversar com você, permaneça conversando ali com ele. Já um público mais maduro, ele pode até fazer um primeiro contato pelo digital, mas ele vai querer que você chame ele no WhatsApp no mínimo. Ele vai querer que você ligue, ele vai querer ir até a loja. Então, as empresas precisam estar preparadas e conscientes para atender da maneira correta cada geração que ela está recebendo, né? E a gente também considera a questão do poder aquisitivo.
porque nem sempre quem decide a compra é quem paga a compra, né? Então, às vezes, a gente tem aí um público mais jovem decidindo uma compra que quem está pagando são os pais ou o responsável. Então, a gente também tem que considerar isso dentro de uma campanha. E falar com todas as pontas. Quem vai decidir, quem vai pagar, quem vai comprar de novo depois. Então assim, você imagina a cooperativa, né? A cooperativa tem 18 anos. Então, nós temos já um grande desafio, né? O nosso público também envelhece, né? São empresários que estão na ativa, mas, sei lá, numa perspectiva de 20, 30 anos, de mais 20 anos, por exemplo, eu preciso pôr cooperados novos para dentro, tá certo? Gente que hoje tem 18 anos e amanhã vai ser a geração dos 30, dos 40, enfim. E dialogar com esse pessoal não é fácil, não é fácil. Eu acho que o seu desafio, assim, eu imagino que não é fácil. Por quê? Eu vou te dar um testemunho dessa semana. Estou aqui falando da última semana de junho de 2023. Nós separamos um pequeno grupo para fazer uma abordagem por telefone. E a colega que está fazendo falou: Marcos, tem gente que não quer atender o telefone. Né? E não é nem problema de ser muito jovenzinho, não. É um negócio assim, mudou um certo conceito. Né? Quer dizer, a pessoa tem resistência de falar ao telefone. Né? Então, a gente está repensando até como dialogar com o cooperado que, por vezes, se você telefonar para ele para conversar, você está incomodando. Né? Então, essa é, para mim, uma mudança muito, muito interessante de ter que se adaptar. Isso deve estar acontecendo com todo mundo. E como é que a Filomena, além do que você me falou, como é que ela tem resolvido esse problema? É só o digital? Ou vai também pela preparação das pessoas, sei lá, treinamento, né? Sei lá, mudar a cabeça das pessoas? Porque eu acho que não é... As ferramentas digitais, elas são ferramentas, né? Quem usa as ferramentas, talvez elas mesmas não estão se atualizando. Vou te dar mais um exemplo. Aqui nós temos uma plataforma de WhatsApp que também temos que implantada, mas há o hábito do colega que é falar no WhatsApp dele, pessoal. Ele não quer usar a solução tecnológica que foi disponibilizada pela empresa. E aí tem que trabalhar a cabeça desse colega, de que, olha, vamos usar a ferramenta pensada para isso, porque não fica legal o seu telefone pessoal ser utilizado para uma coisa, embora possa ser até mais prático, né? Como é que é a cabeça das pessoas, tecnologias e necessidades? Como é que vocês trabalham? Ou isso aí é área de treinamento e você não se envolve, sei lá? É um desafio para todas as empresas dar conta de toda essa demanda que surge das personificações, vamos tratar dessa maneira, porque o público-alvo ele é composto por diversas personas. E tem a persona que não quer mais atender ligação, só quer falar no WhatsApp. Tem a persona que vai atender ligação, tem a persona que quer o contato físico. Então, a empresa precisa estar preparada para atender esses diversos tipos de público, né? A questão do treinamento não é uma coisa que eu faço e não tenho know-how na agência para isso. E eu acabo indicando alguns parceiros quando vejo que o cliente tem essa necessidade. Tem até um cliente que eu atendo aqui de São Carlos, quando a gente começou a trabalhar juntos, eu fiz uma experiência de cliente oculto, né? Fui até a loja, não me identifiquei para entender como era o atendimento. E aí a gente identificou alguns gargalos que precisavam ser corrigidos e a gente acabou indicando uma profissional de treinamento para sanar essa dificuldade que eles tinham. Mas o que eu vejo do digital, falando de campanha publicitária, é que hoje a conversão é feita no digital. Então, a pessoa pode ser impactada por qualquer propaganda, pode ser impactada até por um contato físico, pessoal, mas ela entra no digital para ver mais sobre a empresa. Então, se estou passando na rua, vejo uma propaganda no telão, vejo um outdoor, ouço na rádio, o que eu acabo fazendo? Eu acabo indo para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, para o Pinterest, para o Google, para o YouTube e buscando sobre aquilo. Então, eu acredito que o digital, ele hoje é tão relevante porque ele é o ponto de conversão. Eu sou impactada por diversas marcas durante o meu dia. E quando eu me interesso por uma marca específica ou pela solução que ela traz para mim, eu vou no digital para saber mais sobre ela. E é ali que eu acabo
chamando no direct, mandando um WhatsApp, entrando no site, fazendo uma compra numa loja virtual. Então, eu acredito que é por isso que o digital hoje está tão forte e relevante, porque não tem pontos de conversão. Sob o seu ponto de vista, eu tô vendo, eu sou um cara lá analógico, eu estou olhando assim, eu estou olhando o digital como algo que me chama atenção e a conversão da venda, que você define, eu faria fisicamente por meios tradicionais. Você está dizendo para mim que não é mais isso, que a pessoa é impactada por uma variedade enorme e a conversão é no digital, é isso? Exato. Vou dar um exemplo posso falar de marcas aqui? Claro. A Móveis Paulista é um cliente... Nossa cooperada, inclusive, acho que... Não, Móveis Paulista não. Não, é outra. Enfim. Móveis Paulista é nosso cliente já há 6 anos, ele tem 3 lojas. Tá. Em Porto Ferreira, que é a loja de fábrica dele, Okay. São Carlos e também Ribeirão Preto. Então, a gente faz esforços de comunicação nessas 3 cidades, convertendo para o digital. No digital, ele vai perguntar mais sobre a poltrona que ele viu no feed do Instagram, sobre a mesa que ele viu no outdoor, sobre alguma promoção que ele ouviu no rádio. E aí, nesse contato, nessa conversão digital, ele vai ter mais informações e se ele tiver a certeza de que é aquele produto que ele quer, ou se ele quiser conhecer de perto aquele produto, aí sim ele visita a loja. Então, o físico, do meu ponto de vista, tá? O físico hoje, a venda física, ele acontece quando a pessoa já sabe o que ela quer comprar, aonde ela quer comprar e por que ela quer comprar. O convencimento e as opções são dadas no universo digital. É lá que eu pesquiso tudo. Na hora que eu decido o que eu quero comprar, eu vou então até o ponto de venda, conhecer o produto e tudo mais. Tá. E é um pecado das empresas, assim, vamos falar do nosso cooperado, você ter feito todo um excelente trabalho assim, de nome, marca e tal, tá na cabeça entrou na cabeça do consumidor, mas depois ele procura você por algum meio e não te encontra direito. É um pecado hoje isso? Jogar dinheiro fora. Você conseguiu chegar na mente do cidadão, despertou o desejo, mas aí ele não acha, você fez o mais difícil. O mais difícil, que todas as marcas almejam é ser top of mind. O que é isso, né? Quando eu penso no serviço que aquela empresa oferece... daquela empresa. Exato. Então, o mais difícil é a gente conquistar o top of mind, porque não existe um segmento de mercado que não tem concorrência hoje. Tá. Né? É quase improvável disso acontecer. Então, quando eu consigo atingir o top of mind, eu não fiz a lição de casa básica, que é estar disponível através dos meios digitais para me comunicar com o meu cliente. Isso precisa estar lá no checklist, sabe? O que eu preciso fazer? Ter uma marca, ter um posicionamento de mercado, ter as minhas redes sociais ativas, atualizadas, ter um site e depois, então, usar os outros veículos de comunicação e as outras estratégias que, sem dúvida nenhuma, vai converter no digital para depois você levar esse cliente para dentro da sua loja, se você for atuante aí no segmento de varejo. Vamos falar de boas práticas com a grana. A Priscila cuida da grana dela, da empresa Filomena Propaganda e Marketing, ou você terceiriza isso, ou tem um sócio que cuida da grana? Quem que gera a grana do negócio? Eu tenho sorte, eu digo. Porque quem faz o meu financeiro é o meu marido. Ah, que ótimo. Ele tem uma boa graduação aí em auditoria, controladoria. Opa, é da área. Finanças. Depois ele se descobriu educador físico, aí ele fez uma segunda graduação e foi atuar como personal trainer, mas ele tem muito conhecimento para tocar essa parte. Confesso para você que se dependesse de mim, eu ia precisar muito mais de vocês, me alertando, me ajudando, me direcionando, mas eu fico muito tranquila de deixar isso nas mãos dele. Então, ele é uma pessoa que não fica full time dentro da agência, porque tem a sua atividade principal como personal trainer, mas ele me ajuda bastante, ele é o responsável por tudo lá dessa parte. Perguntinha básica aqui para a gente conversar naquele outro espírito, assim. Separa a grana da família pessoal da empresa ou é um bolo só e depois vê o que acontece? Não, meu financeiro é linha dura. Tudo separadinho, certinho, fluxo de caixa, fundo de investimento. Ah, tem esse grau de sofisticação? Tem. Fluxo de caixa, fundo de investimento, e aí é assim, né? Eu sempre consulto meu financeiro para saber o que eu posso fazer de investimento na empresa. Tá. E grana, você toma contato com o seu marido, que é o seu financeiro, depois que já aconteceu? Ou vocês sentam para olhar o horizonte, para onde vamos e que grana que vamos precisar para esse ou aquela iniciativa? Dentro da empresa, você diz?
É tudo planejado. O planejamento é importante. Planejamento é importante. Às vezes acontecem coisas que não estão previstas, né? Imagina. E aí a gente para adequar a rota e ver o que pode ser feito ali. Mas na maioria das vezes é bem planejado. Eu sou uma pessoa que gosto muito de planejamento, não só de comunicação, mas para a vida. Então a gente costuma ser bem rígido com isso. Tá, e cooperativa, você participa da cooperativa há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Nós temos 18, então você está no lote ali dos primeiros. Estou. E por que você veio para a cooperativa? A convite, foi uma aventura? Você já tinha noção do que era a cooperativa? Como é que foi? Quando eu comecei o trabalho nessa agência que eu comentei no início da nossa conversa, trabalho anterior. Ela era cooperada aqui. Tá. Acredito que ela ainda é. E aí ela falou, olha, Pri, abre a conta lá, né, para você poder receber, né, o seu salário todo mês. E aí eu abri minha conta. Depois acabei me desligando dessa empresa e abrindo minha própria agência, mas eu gostava muito das facilidades que eu gosto, gostava muito das facilidades que vocês oferecem e me sentia muito em casa, já era amiga do pessoal do caixa e aí eu fiquei e fui ficando e estou aqui. A cooperativa está preservando isso, tá? A gente tem assim um baixo giro de funcionários, né? A rotatividade, a gente procura manter os funcionários em casa. Nós entendemos que os funcionários têm essa relação, né, de desenvolvendo um contato com o cooperado, isso é bom para o cooperado. 13 anos já atendendo o pessoal, até atendendo você, legal, acho que tá. E nós temos aqui uma pretensão de ficar um pouco com as viúvas do sistema financeiro, porque assim, os viúvos também, né? Porque as instituições financeiras clássicas estão fechando suas agências de tijolos, estão fechando as portas e jogando todo mundo para o mundo digital, para o banco digital. Nós também temos o banco digital, só que nós estamos entendendo que tem uma leva de gente que fica assim, órfã da agência física. Então, assim, nós temos acolhido muita gente com essa carência assim, de lidar com pessoas. Então, você acha que isso dura muito tempo ou isso é passageiro, como pensador aí desse comportamento do consumidor? Eu acredito que sempre vai existir público para todas as coisas que a gente se propuser a fazer bem. Então, pelo que eu conheço do trabalho que vocês oferecem, eu acredito que é algo que vai durar por muito tempo. Porque a gente tem as facilidades do banco digital hoje, mas é diferente, né? O relacionamento, as soluções, a personalização, o chamar pelo nome quando você chega é completamente diferente. Então, vai existir nas novas gerações essa facilidade de ir para o digital? Vai. Mas eu não acredito em 100% de nada. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer e faz bem feito, tem público para consumir aquilo. E as novas tecnologias assustam, né? Mas assim, quando criaram o rádio, falaram também um montão. Quando criaram a televisão, falaram que ia assumir com o rádio. Quando chegou a internet, acharam que ia assumir com o rádio e com a televisão. E todas elas estão aí, né? Todas as tecnologias estão aí. E a gente vê a crescente do rádio. O rádio foi pro celular. O rádio está crescendo, e ele está crescendo. O Spotify não acabou com ele, só fortaleceu. A TV teve que mudar um pouco a maneira com que ela faz comunicação? Teve. Hoje a gente tem o streaming, on demand. Mas hoje o Globoplay, se eu não me engano, é o terceiro streaming mais comprado do Brasil. Ele fica atrás da Disney, Netflix, alguma coisa assim. Então, né, é só se reinventar, é só não parar no tempo. E continuar se reinventando, que com certeza vai ter público para consumir. Bem, a Filomena Propaganda e Marketing pode ajudar nossos cooperados? Com certeza. Pode. Com certeza. E tem preços acessíveis para os nossos cooperados? Quer dizer, o serviço de vocês não é uma coisa assim só de grande empresa? Como é que é? Não. O preço permite, vamos supor, uma pequena empresa, assim, miudinha, está começando, crescendo, e ela fala, minha grana é pouca, eu não tenho condições de ter um profissional me ajudando aqui, uma agência de publicidade, ou essas coisas hoje são acessíveis para todos? Como é que você vê? Totalmente acessíveis. Hoje no nosso portfólio a gente tem serviços que a gente chama de jobs, que podem ser contratados pontualmente.
Então, uma empresa que está começando as atividades, precisa ter uma representação visual através do seu logotipo. Ela pode contratar isso da Filomena Propaganda. Uma empresa que já tem um porte maior, precisa que a gente faça a gestão das redes sociais, porque ela não tem tempo de cuidar, não tem know-how. A gente faz toda a gestão para ela, anúncios, conteúdos, vídeos. Uma empresa maior, que já tem uma necessidade de se comunicar com o público final, não só no digital, mas também com essas estratégias tradicionais, como rádio, TV, outdoor, a gente também consegue atendê-la. Então, assim, o nosso portfólio ele é bem amplo. E de acordo com a necessidade de cada empresa, seja ela pequenininha ou a grande empresa, a gente traça as estratégias dentro do nosso portfólio para atender aquela necessidade. E existe a possibilidade de contratar os serviços da Filomena por jobs, que é esse modo pontual, e existe a possibilidade de contratar através de um valor fixo mensal. E dentro desse valor fixo mensal estão contempladas os serviços que essa empresa pode consumir. Mas assim, totalmente pé no chão, somos uma empresa nascida em São Carlos, sabemos a realidade do empresário daqui, sabemos os valores médios de investimento em comunicação. Então, o nosso principal diferencial, que eu sempre digo, é estar comprometido com o resultado do cliente. E isso, quem está com a gente na Filomena sabe que é fato, que é uma verdade. Então, se esse mês ele precisa recuar de investimento e o mês que vem ele consegue colocar mais, a gente vai adaptando tudo isso para que ele tenha um bom resultado no final. Legal. Então, conversamos aqui com a Priscila, é nossa cooperada da Filomena Propaganda e Marketing. É mais uma das possibilidades de parceria do nosso cooperado, né, que estiver acompanhando essa gravação, de entrar em contato com a cooperativa, saber como é que faz o contato com a Priscila, a gente ajuda, mas como uma boa empresa de propaganda e marketing, na verdade está presente, é fácil de encontrar. Encontra vocês pela rede social, por qualquer canal. Estamos lá no Facebook. Facebook. Só faltava, né? Tem que fazer a lição de casa. Estamos lá no Facebook, no Instagram, @Filomena Propaganda, nosso site filomenapropaganda.com.br. Estamos ali na Dom Pedro, número 1978. Uma casa bem colorida, vai ser fácil de identificar. Me coloco totalmente à disposição se algum associado ou alguém da audiência tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais, quiser ir lá na agência, tomar um café com a gente também, super convidados. Legal. Então a gente fecha esse bloco aqui, acho muito legal, acho que nós vamos ter outras conversas futuramente, porque... Tomara, gostei muito. Essa conversa aqui, ela vai... Imagino que nós teremos públicos rotativos, né? Então a gente vai ter fragmentos, solta isso em diversos momentos e com certeza teremos outros temas para puxar para conversar. Queria aproveitar e convidá-la, porque é o seguinte, nós estamos falando aqui final de junho de 2023. Para o segundo semestre e o ano que vem também, nós devemos ter projetos, que é uma obrigação também da cooperativa, mas também é com muita satisfação que a gente faz. A cooperativa também deve trabalhar com alguns projetos que não têm a ver só com o negócio, mas tem um negócio social por trás da cooperativa. Tá? Nós vamos precisar de voluntários, né? Voluntários no sentido de que discutir um pouco algumas coisas que são boas para a comunidade e até onde a cooperativa possa contribuir para tornar o mundo melhor, né? Então eu gostaria depois de convidá-la para falar sobre projetos do Instituto Sicoob, que é uma nova jornada, um novo capítulo que a cooperativa está abrindo e vai precisar de empresários como você, que tem uma visão de mundo importante e pode, como cooperada, ser uma voluntária de projetos sociais, educacionais, culturais que a cooperativa possa abraçar. Claro, vai ser um prazer estar com vocês e pode ficar tranquilo que a gente capricha no marketing disso também. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Fechando aqui o Credit Assist Cast, tem um canal no YouTube, dá um joinha, mete o dedo no joinha aí, compartilha. Vai ter os fragmentos, né, que a gente pede para você distribuir quando vê nas redes sociais, distribui esses conteúdos que ajudam o nosso cooperado a divulgar o negócio dele, ajuda a gente a levar a mensagem de educação financeira, mostrando práticas do dia a dia dos nossos cooperados, como é que eles lidam com a grana, etc. E se você precisa de curso e treinamento específico, procura a cooperativa, a gente vê o teu caso e conforme for a gente
ou contrata um curso, ou paga uma assessoria, ou coloca você em contato com conteúdos que já estão formatados pelo Cicobi, a gente te ajuda no processo de educação financeira, tá bom? Muito obrigado pela audiência, fui!